Eu vim contar pra vocês a minha história em relação à leitura, como eu consegui me envolver nesse meio depois de velho já, sem desde o começo criar um hábito que você vai caminhando e de repente o negócio faz parte de você, e desenvolver isso depois de mais velho, onde você tem muito mais coisa que você pode se distrair de outra maneira, que te leva pra longe disso. Então segura aí, vamos falar sobre isso. Salve rapaziada, meu nome é Da Roça, bem-vindo a esse canal. E eu vim partilhar com vocês umas histórias sobre leitura. Sabe que eu desde muito pequeno, velho, sou um cara que pensa na vida. Isso já foi um fardo pra mim durante muito tempo, porque quase que não era normal. Inclusive eu falei com a minha mãe esses dias que a gente tava sentado conversando, e eu falei, sabe o que é engraçado? Que às vezes eu tô num lugar X, assim, a gente tava conversando sobre umas coisas bem loucas, e às vezes eu tô num lugar X, assim, com os amigos, sei lá, sentado em algum lugar e tô pensando. Aí vem uns pensamentos muito loucos na minha cabeça, assim, umas reflexões que você fala, velho, será que tem alguém pensando sobre essas coisas aqui nesse momento? Dá vontade de falar assim, viu, filho, o que você tá pensando? Fala pra mim. Se eu pudesse ler a cabeça das pessoas, porque, velho, é um negócio muito louco. Então refletir sobre a vida sempre foi uma coisa que aconteceu comigo, mano, era natural, assim, questionar, velho. Eu acabei me tornando, eu sou extremamente questionador das coisas, o que é bom e é ruim em diversos aspectos, mas eu aprendi a conviver com essa maneira. O negócio é que eu sempre, toda vez que eu ia numa livraria, eu pegava e ficava olhando os títulos e tudo mais e falava, nossa, velho, isso aqui deve falar uma coisa muito doida, deve ser muito legal, e me interessava, e muitas vezes eu ia lá e comprava o livro, velho. Só que o livro ficava na estante e eu não sei o que lá. Aí eu ia jogar videogame, ia fazer isso, ia fazer aquilo. Então, pô, rede social, ela ficava passando o bagulho lá, passava 2, 3 horas, mano. Em 1 hora de livro dá pra você ler, absurdo. Mas o negócio é que eu não me conectava com aquilo, eu não sei o que acontecia, tipo assim, eu simplesmente não conseguia dispor. E como a minha mente não tava treinada a concentrar e absorver só aquilo, eu tava querendo várias outras coisas, isso não acontecia. Até que eu cheguei numa situação onde eu tava trabalhando e o trabalho que eu fazia não demandava eu pensar. E cara, isso é torturante quando você é uma pessoa que reflete sobre tudo e todos. Então você tá falando assim, aí eu tava fazendo um trabalho que teoricamente não tava me agregando nada, era um trabalho que me trazia dinheiro, velho. Só que esse pensamento, cabeça de alguém que questiona demais as coisas, dificulta terrivelmente fazer o trabalho. Porque você tá ali, meu, tipo o Charlie Chaplin, assim, no tempos modernos, e você fala, meu, o que eu tô fazendo com a minha vida, cara? Eu tô perdendo tempo, eu tô, tipo, a mesma coisa que eu sou, a hora que eu entro é a hora que eu saio. Então passa um mês, passa um ano, e é isso. O que eu vou ter é provavelmente mais boleto que eu vou fazer, porque eu vou ficar puto, vou ter que gastar com alguma coisa. Enfim, foi uma coisa terrível, até que eu falei, poxa, quer saber, velho? Eu vou ouvir uma musiquinha. Eu comecei a ouvir uma musiquinha, aí eu tava pesquisando, vi uma palestra, eu baixava a palestra, eu comecei a ouvir a palestra, e poxa, começou a ficar mais produtivo, o tempo começou a passar mais rápido, comecei a alimentar minha mente com novas ideias, enxergar novos horizontes, até que de repente eu cheguei no audiolivro, e aí eu baixava audiolivro com aquela voz robótica do Google, sabe? Blá, 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 blá. De começo era estranho, aí de repente eu comecei a acostumar, porque eu deixei de focar na voz, eu focava no conteúdo, no que tava me falando. E aí, cara, era palestrinha de 1 hora, aí foi o livrinho ali de 2 horas, aí veio umas radionovelas, vamos dizer assim, que são simplesmente encenações radialísticas que eles fazem com livros, ou seja, como se fosse uma radionovelazinha, mas tá contando a ideia do livro, tem efeito sonoro. E cara, eu ficava mergulhado nisso. Imagina, eu trabalhava 8, 10, 12 horas, velho. O negócio era sinistro. E poxa, com essas ideias, então na verdade eu tava preso ali fazendo as coisas que eu tava, mas cara, minha mente tava a milhão em todo lugar do mundo, em todas as histórias que tava acontecendo. E cara, foram livros e livros que eu jamais imaginei, que eu já tinha ouvido falar, mas que eu falei, meu, nunca que eu ia ler isso, sabe, tal. Só que cara, aquele mundo foi me despertando e foi um livro atrás do outro, diversos títulos, cara, muito, acredite, eu fiquei, cara, 1 ano fazendo esse trabalho, e foi, eu diria que pelo menos uns 7, 8 meses, todos os dias, velho, era um livro por dia no mínimo, velho, 8 horas de áudio, velho, sabe, era livro grosso, sabe assim, porque um livro fininho tem 2, 3 horas de áudio só. Então, cara, muita coisa, até que eu comecei a ficar até meio biruta, sabe quando você tem muita informação na cabeça que é difícil de processar pela quantidade? Aí, tipo assim, já começou a fazer parte de mim e começou a faltar audiolivro na onde eu pegava, entendeu? Audiolivro que me interessasse, por exemplo. E interessante que, tipo assim, eu comecei com Harry Potter da vida, assim,
assim, sabe? Então era muito louco, porque a minha conexão com aquilo era só o filme. Eu sempre queria, sei lá, sempre dizem que tem mais coisa no livro e tal, e eu queria essa experiência. E poxa, o audiolivro foi a porta de entrada mesmo, a porta de entrada, que o segredo foi justamente entrar numa coisa que te interessa, que me interessava, sabe assim? Eu tava com vontade de saber aquilo. E por exemplo, a escola, né? Por exemplo, principalmente, vamos dizer assim, que eu acabei não tendo tanto estímulo de leitura dentro de casa no começo. E tudo bem, da maneira com que eu cresci, mas isso não me afetou muitas coisas em outras partes muito importantes. Só que, por exemplo, na escola, quando se falava em leitura, eram umas leituras que não me despertavam interesse. E o pior de tudo, às vezes não era a leitura, o livro que é ruim, que ele não... Era quem me passava o propósito de eu estar lendo. Ninguém falava pra mim, cara, olha, esse livro é isso e isso, putz, e a pessoa faz isso, isso e isso, tá vendo essa coisa da vida? Então, nossa, tem um livro que fala disso. Cara, quando você recebe a proposta de uma leitura dessa maneira, te expondo o porquê e quais as curiosidades, cara, isso te incentiva. E não foi assim que me apresentaram, sabe? Assim, me colocavam lá umas histórias que, pô, pra mim totalmente fora do contexto que eu tava vivendo e tudo, e aquilo nunca me incentivou a ler. Mas eu sozinho me embrenhei nessa jornada por uma circunstância da vida, e foi a melhor coisa que eu fiz. E eu nunca fui um cara que conseguia concentrar, velho. Só que eu passei a ficar 8 horas do dia no mínimo hipnotizado, assim, sabe quando você tá assim, ó, que o que você tá fazendo, a hora que você vê, você já fez uma pá de coisa que você fala assim, nossa, velho, eu nem vi fazendo, sabe? Lógico, tem que tomar cuidado, porque se o que você faz oferece risco, tem que prestar atenção, tem que estar atento no ouvido, talvez não seja o melhor caminho. Mas por outro lado, enquanto você vai estar ouvindo, você pode estar ouvindo uma coisa que não vai te trazer nada, cara, invista esse tempo em fazer isso, aproveite essa oportunidade, porque daí, cara, eu peguei e parti para um primeiro livro, e o primeiro livro é um que eu comprei há muitos meses atrás, velho. Eu comprei há muitos meses atrás e ele tava lá, velho. Falei, poxa, vamos experimentar aqui. Aí eu comecei, lendo um capítulo, sabe? Aí eu peguei e falei assim, puta, aí eu vou ler um capítulo. Aí tinha dia que, poxa, eu lia umas páginas, já dava uma cansada, sem costume. Aí eu falei, poxa, não é um capítulo, acho que eu tenho que ler, sei lá, 10 páginas. Aí eu comecei, 10 páginas por dia. Cara, se você fizer a matemática, num mês, 10 páginas por dia é um livro de 300 páginas, você entendeu? E essa que é a lógica. A gente não precisa resgatar anos em um dia, em um livro. Vai devagar, que seja um processo de vida. Você não precisa, é um processo que não precisa ter fim na vida, você entendeu? Os livros vão acabar e você continua no processo de leitura com outro. E isso te abre um mundo incrível, é onde as pessoas transcrevem as suas aventuras, os seus pensamentos, todos ali, e você tá com eles ali para adicionar na sua cabeça. E aí entra uma outra ideia, que é a seguinte: você não precisa ir em busca da verdade, você precisa ir em busca de novas ideias, novos horizontes, novas óticas, para você adicionar a sua, mesclar e comparar e simplesmente se questionar e refletir sobre o assunto. Outra coisa que você precisa aprender não é simplesmente ler as palavras e abraçar tudo, é você criar o hábito de discernir qual a intenção daquela pessoa que estava escrevendo, qual o estado psicológico dela, se ela tiver, sabe assim, é possível identificar várias coisas, as reais intenções dela com aquilo que ela tá te falando. E isso é muito importante para você não pegar um livro e tomar ele como verdade, ainda mais quando se começa a ler que você tem poucos livros na sua estante da cabeça, porque se a gente dividir ciência, humanas, sei lá, física, aí você vai lá, matemática, finanças, filosofia, tem todas essas prateleiras na sua cabeça. Só que se as suas prateleiras tá vazia e você coloca um livro só, cara, você praticamente descobriu a verdade do mundo, é a verdade absoluta, porque você não tem nenhum outro parâmetro de comparação. Então tem que tomar cuidado, porque não é assim. É um conjunto de vários livros sobre o tema, vários temas juntos, diferentes, que você os confronta e os adiciona. Então é importante para você não ser, para você sair dessa ideia, para você deixar de ser também gado de manobra, se desvencilhar da massa que de repente recebe uma informação porque há muita informação que tende a te condicionar
condicionar um pensamento de massa que é totalmente irracional, mas a gente tem preguiça de pensar sobre as coisas. Então é estar ciente de todos esses acontecimentos e se aventurar nesse mundo que é incrível. Todo dia uma coisa nova para te ajudar na vida, velho. A vida tá difícil, talvez seja porque você não tem nenhuma ideia nova na cabeça, você quer sempre fazer as mesmas coisas, tentar corrigir os mesmos erros errando, sabe assim? É isso. E a leitura vai te trazer esse mundo, esse portal. E eu já fui defensor de uma coisa que era, poxa, todos esses negros inteligentes aí fazendo uma pá de atrocidade com um monte de livro na cabeça e tudo mais, e eu vou ler nada, porque esses negros aí só tá usando isso aí pra fazer coisa ruim. E aí até que eu descobri, isso foi só um mecanismo, uma desculpa que eu arrumei pra mim mesmo pra não me aventurar nessa. Só que daí quando eu me aventurei, eu descobri que existem livros bons e livros ruins. Existe o leitor que é crítico, questionador das informações, e tem uns que não. E tem livros como O Príncipe, que não é o Pequeno Príncipe, é O Príncipe de Maquiavel. Tem livro como A Arte da Guerra, por exemplo, que dependendo da ótica que você lê, é complicado. Eu tenho um livro que chama, acho que é Os Tratados de Sião, algo assim. Um tio meu que me divulgou esse título, e ele nem tem impresso, é um livro que, você tem que achar na internet, e é um livro quase que proibido, que ele descreve o mundo de uma maneira sinistra, só que nas mãos erradas, nas mãos com uma intenção complicada. É um livro poderosíssimo para coisas ruins. E eu vou te falar, a maioria das pessoas que fazem certas coisas no poder, eles estão extremamente cientes desse livro, se não for livro de cabeceira deles. Mas é preciso saber da onde está vindo algumas coisas, quais as referências, e se embrenhar nesse mundo é se proteger, porque você fica protegido de ideias que você sabe de onde veio, que não são boas, você entendeu? De outra maneira, você tá vulnerável, você é massa de manobra, você vai com o que qualquer um fala, porque você não tem base nenhuma. Então, aprenda a agregar informações, deixe de querer fazer parte de um lado, você não precisa, você vira só mais um número ali para fazer volume e barulho, defendendo uma coisa que você não domina, não precisa. Vá buscar suas próprias informações, se aprofunde, se apaixone por explorar, por informações, por se desenvolver. Entenda, o sucesso que tá todo mundo te vendendo, ele necessita de uma coisa que pouca gente fala, que é desenvolvimento pessoal, autoconhecimento. Velho, você não alcança o sucesso e depois se desenvolve. Seu sucesso é proporcional ao seu desenvolvimento, não tem como ser diferente. Se você alcança o que você denomina sucesso sem estar desenvolvido, ele vai embora do mesmo jeito que ele veio. Você entendeu? Então, cara, se prepare pro que vier, porque ele vai vir na proporção do seu desenvolvimento. Assim é a vida. Assim é a maneira com que a vida te trata. Você tá preparado, ela te oferece. Você não tá, ela te oferece qualquer coisa. Você não sabe o que pedir, não sabe o que escolher, não sabe o que buscar, a vida te oferece qualquer coisa. E você vai embora com qualquer coisa. Tipo assim, tá bom, era isso, né? E tudo mais. Porque você nem sabe quais eram as possibilidades. Então, se você tem discernimento, informação, uma bagagem, tem processado os dados que você tem absorvido, você sabe o que pedir, você sabe o que é justo, você sabe o que você pode usufruir e o que não, você sabe o que pode ser entregue. Senão você vai ser uma pessoa que vive pelos efeitos, à mercê da maré, como uma pipa boiando no vento. E não precisa, você pode buscar coisas maiores e se embrenhar nesse mundo e fazer parte disso, e construir isso, e construir pessoas à sua volta pelo exemplo, que você faça o que não fizeram com você. Desperte, fale sobre os livros, sobre as histórias que leu, partilhas, incentive, cative pessoas a se mergulharem nesse processo, a conhecerem essas histórias, a se melhorarem. Demorou? Da Roceira, muito obrigado por tudo, se inscreve no canal, o apoio está aqui embaixo, conto com vocês, muito obrigado e até a próxima. Valeu, rapaziada, vamos ler.